Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia! Hoje, sexta-feira, dia 19 de abril, terceira semana do tempo pascal. Sexta-feira, estamos no tempo da Páscoa, tempo de ressurreição, tempo de alegria, tempo de renovarmos e atualizarmos o nosso batismo, o dom da nossa vida. É um tempo alegre, mas também é um tempo de conversão. E sexta-feira, de modo particular, é um tempo de oração e intercessão. Então, que neste dia rezemos todos juntos, primeiro pelo mundo, por todas as situações que o mundo vive de sofrimento, mas também rezemos por todos aqueles que hoje se confiam à nossa oração, que pedem a oração da nossa comunidade, a nossa intercessão. E como eu venho falando a cada sexta-feira, eu te convido também a colocar as suas intenções de oração, a escrever aí nos comentários do nosso vídeo o que você gostaria que hoje a comunidade de Sementes do Verbo rezasse, o que você gostaria de pedir oração, de manifestar nesse dia, para que possamos todos juntos viver um grande clamor de intercessão pelo mundo que sofre, pela igreja, mas também pelas necessidades, as intenções pessoais e particulares que cada um de nós traz e carrega no coração, ou pessoas que se confiam a nós, tantas pessoas doentes, enfermas, precisando da nossa oração, da nossa intercessão, pela cura, ou para que de fato o Senhor cumpra a sua obra, talvez para alguns a necessidade do descanso eterno. Pessoas que estão hoje precisando de oração porque se encontram desempregadas, pessoas hoje que passam por doenças da alma, doenças psicológicas, pessoas que estão desempregadas, tantas situações, mas também os países que ainda vivem essa guerra, que ainda não conseguem viver essa paz, essa unidade. E tantas pessoas são de fato acometidas, sofrem por causa do coração do homem que muitas vezes esquece desse amor, dessa paz, dessa unidade e que muitas vezes não tem Deus. Então também rezemos para aqueles que não conhecem o Senhor, que não fizeram a experiência viva do Cristo ressuscitado e que precisam de fato neste dia da nossa oração. Nessa sexta-feira, a liturgia da palavra hoje nos traz na primeira leitura retirado dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Saulo só respirava ameaça e morte contra os discípulos do Senhor. Ele apresentou-se ao sumo sacerdote e pediu-lhes cartas de recomendação para as sinagogas de Damasco, a fim de levar preso para Jerusalém os homens e mulheres que encontrasse seguindo o caminho. Durante a viagem, quando já estava perto de Damasco, Saulo de repente viu-se cercado por uma luz que vinha do céu. Caindo por terra, ele ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? A voz respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu estás perseguindo. Agora, levanta-te, entra na cidade, e ali te será dito o que deves fazer. Os homens que acompanhavam Saulo ficaram mudos de espanto, porque ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e abriu os olhos, mas não conseguia ver nada. Então pegaram-no nele pela mão e levaram-no para Damasco. Saulo ficou 3 dias sem poder ver, e não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor chamou-o numa visão: Ananias? E Ananias respondeu: Aqui estou, Senhor. O Senhor lhe disse: Levanta-te, vai à rua que se chama Direita e procura na casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está rezando. E numa visão, Saulo contemplou um homem chamado Ananias, entrando e impondo-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias respondeu: Senhor, já ouvi muitos falarem desse homem e do mal que fez aos teus fiéis que estão em Jerusalém. E aqui em Damasco ele tem plenos poderes, recebidos dos sumos sacerdotes, para prender todos que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vai, porque esse homem é um instrumento que escolhi para anunciar o meu nome aos pagãos, aos reis e ao povo de Israel. Eu vou mostrar-lhe quanto ele deve sofrer por minha causa. Então Ananias saiu,
entrou na casa e impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, meu irmão, o Senhor Jesus que te apareceu quando vinhas no caminho, ele me mandou aqui para que te recuperes a vista e fiques cheios do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo como que escamas, e ele recuperou a vista. Em seguida, Saulo levantou-se e foi batizado. Tendo tomado alimento, sentiu-se reconfortado. Saulo passou alguns dias com os discípulos de Damasco e logo começou a pregar na sinagoga, afirmando que Jesus é o Filho de Deus. A leitura de hoje vai falar dessa conversão de São Paulo. E assim como ontem o eunuco foi convertido, hoje o Senhor nos traz esse caminho de conversão de São Paulo. É interessante porque Saulo era um perseguidor da igreja e ele tinha ido a Damasco justamente para pedir carta, né, aos oficiais ali na sinagoga para entrar em todos os lugares e para prender aqueles que seguiam o Senhor. E aí foi necessário o Senhor intervir nesse processo de conversão, né? Saulo que vai simplesmente cair por terra e ele vai ouvir uma voz que chama. E o Senhor vai cegar através dessa luz, né, Saulo, para que ele só enxergasse o Cristo. Ali ele enxergava ainda a raiva e as ameaças, ele não conseguia ver nada. E aí o Senhor vai deixar ele 3 dias, e a gente pode ver essa prefiguração, né, desses 3 dias de Jesus entre a morte e a ressurreição. O Senhor também na conversão deixa Saulo 3 dias ali naquele lugar cego, sem poder comer nem beber, fazendo a experiência ali da cegueira, né, fazendo a experiência do sofrimento, para que ele de fato vivesse essa experiência de morrer e no 3º dia viver essa grande conversão. E o Senhor que vai enviar um profeta, né, vai enviar um escolhido do Senhor, que é Ananias, né, esse discípulo que vai no primeiro momento relutar um pouco, porque ele vai dizer: Senhor, mas este homem ao qual tu me pedes que eu vá ter com ele é aquele que persegue os teus, é aquele que tem feito tanto mal. E aqui é uma outra chamada de atenção: não importa o pecado, não importa o que o outro causou, todos nós somos dignos de sermos filhos de Deus e de nos convertermos. Todos nós temos a oportunidade de uma mudança de vida. Então, mesmo se Ananias, no primeiro momento, ele vai retrucar, né? Ele vai dizer: mas justo esse Senhor. E justamente porque ele era um grande perseguidor e ele era um homem, com certeza, de uma boa oratória, era um homem que sabia persuadir, o Senhor usou daquilo que ele tinha como inteligência, como canal de evangelização. Então devemos perceber o que o outro tem tão forte que pode ser bem canalizado, se tornar uma grande potência de evangelização para o mundo, para a igreja. E aí o Senhor vai justamente utilizar do dom de Saulo, mas agora não mais para perseguir a igreja, mas para ser um verdadeiro anunciador, pregador da palavra. E Ananias vai até ele e cumpre aquilo que o Senhor pediu e vai curar Saulo dessa cegueira. E aí, após essa cura, justamente Saulo vai viver essa grande mudança interior. E aí ele começa a seguir, né, os discípulos do Senhor e ele vai viver o batismo. Então, ontem foi o batismo do eunuco, mas hoje a palavra é o batismo de Saulo, né, que logo depois se torna Paulo e que vai de verdade ser esse homem que deixou para nós, através dos seus escritos, um grande caminho de conversão e de santidade. Então, que o Senhor nos dê a graça nesse dia também de converter o nosso coração, né, através desse testemunho e desse exemplo de Saulo, São Paulo. O salmo de hoje é o Salmo 116. Ide por todo o mundo, a todos pregai o Evangelho. Cantai louvores ao Senhor, todas as gentes, povos todos festejai-o. Pois comprovado é seu amor para conosco, para sempre Ele é fiel. Então o salmo de hoje é esse convite: ide ao mundo anunciar o Evangelho, pregar a palavra. Saulo, depois do batismo, da conversão, saiu a anunciar ao mundo a palavra de Deus. E hoje nós somos também convidados a anunciar a palavra de Deus. Então hoje você tem uma missão: evangelizar aqueles que estão mais perto de ti, talvez aquele que não tem essa intimidade, que não conhece a palavra de Deus. Há um convite para ti neste dia, ser um verdadeiro evangelizador a todos e não tenhamos medo de pregar o Evangelho, a palavra de Deus. O Evangelho de hoje é do evangelista São João. Naquele tempo, os judeus discutiam entre si, dizendo: como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse:
em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim o que me come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que vossos pais comeram. Eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Assim falou Jesus, ensinando nas sinagogas em Cafarnaum. Então, ao longo de toda essa semana, o Senhor vem se apresentando, como esse pão da vida, e a Eucaristia é esse dom, que nós celebramos, que nos une, que comunica a vida a cada um de nós. E todos esses dias o Senhor vem nos exortando que o pão da vida é Ele, que esse pão da vida, e hoje Ele vai falar desse sangue, que é o próprio Cristo, são eles que nos fazem, de fato, entrar nessa vida em Deus. E Ele vai lembrar que o pão que os pais comeram no deserto, que era o maná, que foi o pão da murmuração do povo. E hoje o pão da Eucaristia, que é o próprio corpo de Cristo, é o pão do louvor, é o pão da gratidão, é o pão que alimenta e que sacia a sede do nosso coração e da nossa alma. Então, neste dia, renovemos o nosso amor pelo Senhor, sejamos fiéis ao sacramento da Eucaristia, a Santa Missa, onde podemos recebê-lo no seu corpo e no seu sangue. E você que não comunga, que não tem a primeira Eucaristia, que não tem essa vivência eucarística, que a palavra de Deus seja esse alimento no seu coração e na sua alma. Tenhamos uma bela sexta-feira neste dia e que Deus os abençoe.